sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na História Bem-Estar. Hoje, estou com duas pessoas muito especiais. Sempre são convidados super especiais, mas hoje, eu trouxe uma pessoa que nem grava. Trouxe minha irmã, Isabelle, e trouxe sua nutricionista, doutora Karina Haddad, as duas de Marília, para contar um pouco da história delas. Primeiro, eu quero que vocês se apresentem. Isabelle e Karina, quem quer começar? Ai, começo eu? Posso começar? Explica, fala o que você faz, suas coisas. Eu sou Isabelle, irmã da Paola, moro em Marília. Vim obrigada. Vim obrigada, porque sou um pouco tímida, mas vim dar meu relato sobre a aversão que eu tinha à comida, alguns alimentos. Então, vim aqui dar o meu relato. Sou mãe de duas meninas adolescentes, já de 16 e 14 anos. E isso mudou como esportista, faço bastante esporte, dentista. Isso mudou muito minha vida. Uma alimentação regrada, uma alimentação balanceada e mais diversificada mudou minha vida. Ótimo. E quem salvou a vida da Isabelle não fui eu. Não, por incrível que pareça, não fui eu. Tentou, não faço milagre, a gente não consegue, esquece. Santo de casa não foi a Karina. Conta, Karina, qual é o seu trabalho? Que milagre você faz? Eu primeiramente acolhi a Isa, né? Eu encontrei ela, um dia ela começou a falar, você não vai acreditar, eu não como nada. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu tenho uma restrição severa, você pode me ajudar? Eu falei, vai lá que eu te ajudo, que eu gosto de desafio. Ai, que legal! E o seu trabalho é mais comportamental? Não, hoje? Eu sou nutricionista e esportista, né? Eu tenho pós de funcional, agora há 5 anos eu terminei a pós de esporte, mas o consultório é uma caixinha de surpresa, né? Sim. Então, assim, as pessoas marcam, e a gente não sabe que vai atender. E a Isabelle fez um contato comigo antes, e eu falei, pode ir lá, Isa. Vocês se conheceram no beach tênis? A gente se conheceu no beach tênis. O beach tênis salvando vida. Eu já conheci a Cadi antes de Marília é cidade pequena, então já sabia quem era a Karina, conhecia a Cá. E engraçado, quando eu mudei para Marília, a Malu tinha 5 anos na época, né? Agora ela tem 16, há 11 anos atrás. Eu cheguei em Marília e eu falei, eu quero mudar minha alimentação. E eu liguei para a Karina. Falei, oi, Karina, tudo bem? Aqui é a Isabelle. Eu sei que você é nutricionista e que minha mãe falou que você pode me ajudar com isso. E a Karina falou, Isabelle, desculpa, eu não tô mais atendendo. Ela tinha, na época, um restaurante lá em Marília, de comida saudável. Ela falou, só tô mexendo com isso, eu parei de atender, não tô fazendo atendimento, eu não vou poder te ajudar. Na época, né, Cá? Isso há quanto tempo? A Maria tinha 11 anos atrás. E eu falei, tá bom, ok. E daí a gente nunca mais se viu, nunca mais se cruzou, nem nada. E o beach tênis depois fez a gente Vocês se uniram encontrar. no beach tênis. A gente fazia, assim, a gente comemora, a gente é bem unida. Aí tinha os aniversários, né? A gente comemora o aniversário do mês. E a Isa sentou do meu lado. E ela começou a conversar, falando, você não sabe, eu não como nada. Eu tomo Coca Zero. Eu falava assim, ai, nossa, eu como batata. Eu comecei, falei, ela falou assim, você quer cuidar de mim? Eu falei assim, eu quero cuidar de você, eu aceito esse desafio. E aí ela marcou logo em seguida, sabe? Sim. E ela me procurou. Não, e isso é muito legal falar, porque a Isa, minha irmã desde sempre, né? Eu não podia comer uma banana do lado dela. Eu não podia, porque a Isabelle, ela não aguentava o barulho pequenininha. A textura. E, gente, não é frescura. Quem tem aversão, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que não é frescura. Tem gente, de fato, que gosta de umas escolhas ou outras. Mas no caso da Isabelle, tem muitas pessoas assim. Tem gente que tem aversão mesmo. Então, ela não comia, por exemplo... Eu vou te dar um exemplo, tá? Que é minha irmã. Vinha um macarrão. Se tivesse uma folhinha verde, ela largava o macarrão. Não podia ter uma cebola. Então, isso que me surpreende, assim, porque foi uma mudança de chave. Sim. Foi e como foi feito? Como foi esse processo? Conta um pouco antes, Isa, para você contextualizar como é que era a sua vida antes da Cá, e a Cá explica como que ela fez essa introdução. Assim, quando eu era pequena, diz o papai e a mamãe, né? Que quando eu era bem pequena, tinha 2 aninhos, eu comia algumas coisas, aceitava, comia.
de uma hora para outra, alguma coisa aconteceu que eu não... Como eu era pequena, eu não sei falar o que foi. Eu comecei a falar, não quero. Começou a me dar muita náusea, muitas comidas, né? Piquitica. Muito. E eu não podia nem com cheiro, nem que sentasse do meu lado e comesse. Então, foi uma vida assim, né, Pá? Você lembra? Eu lembro que meu pai, nós somos em 4 irmãos, né, Pá? Sim. A gente ia no varejão, por exemplo, no supermercado, chegava na parte de fruta, ou se era um varejão só de fruta, eu não descia do carro. Descia todo mundo, eu ficava no carro, porque o cheiro me dava náusea, aquele ambiente... Eu tinha me travava, um pavor mesmo. E papai e mamãe tentaram muitas vezes, com muito jeito. Eles tinham muita paciência com isso. Nunca foram que eles, não, você vai comer. Enfiava na boca, não. Come. Eles percebiam que era uma coisa muito forte, assim, que me dava... pavor, náusea, que não era uma tudo. frescura, Não né? era uma Assim, frescura. não gosto, eles não quero. Mas né? porque a Isabela era uma criança muito boazinha. Eu era boazinha. Assim, não, de verdade, de todos os irmãos, ela era mais normal, assim. Era mais boazinha. Eu era mais colaborativa, então... Colaborativa, ela era. Então, eu não comia só. Daí, o papai e a mamãe sempre me respeitaram muito. E eu fui... me travava muito não comer, porque no final a gente começa a crescer, trava muito socialmente. Porque, como eu nunca tive um problema de peso, então eu podia me esconder nesse não comer, porque se eu comesse porcaria, comesse salgadinho, refrigerante, tá tudo bem. Bebesse leite condensado, tá tudo bem. certo. Porém, socialmente, eu não podia ir... Eu ia na casa de um amigo, eu tinha medo do que iam servir para comer. Eu ia num restaurante, eu lembro que quando a gente era pequeno, né? Tinha o Chaplin lá em Marília, uma pizzaria. E ainda tem. E eu tinha muita festa lá, eu tinha receio de ir, porque até então eu não sabia que eu podia pedir uma pizza especial só para mim, sem alguma coisa que eu não comesse, sem o tomate que eu não comia. Que era meio assustador, né, Isa? Então, eu preferi o quê? Não ir até lá, ou se eu fosse, eu sempre falava, não, eu não tô bem da barriga, não, eu já comi em casa, tá tudo bem. Então, eu aprendi a ter alguns mecanismos de defesa, ou não ir, se eu soubesse que vai ter só uma comida que eu não gosto, ou ter essas desculpas, né? Então, não quero, porque eu não conseguia mesmo comer. E eu fui crescendo, né? A gente vai crescendo, e daí vai virando bem uma vergonha, né? Porque eu adulta, ir num lugar, chegar... Com 2 filhas, e o exemplo que você vai dar para suas filhas. Isso, daí eu tive que... Eu acho que o primeiro momento que eu tive que quebrar uma barreira foi quando eu tive as meninas. Por quê? Porque daí eu tinha que manusear o alimento. Eu tinha que comprar tudo. Eu tinha que ir no varejão, eu tinha que escolher a fruta, eu tinha que ter contato, né? Textura. Textura, tudo. Então, foi meu primeiro... Eu acho que foi a primeira barreira quebrada. Eu dar para ela os alimentos sem eu ter nenhum tipo de pavor, sem eu ter náusea, nada. Porque antes... Não sei se a Pá chega a lembrar, mas antes, por exemplo, em casa, servia o almoço, todo mundo comia salada, servia salada, eu não sentava na mesa, depois tirava tudo, trocava todos os pratos e eu sentava na mesa para comer, né? Sim. Então, mas daí foi minha primeira... Quebrou essa barreira primeiro. E daí depois vieram... Como eu não tinha problema de peso, vieram os problemas de saúde, que a conta chega, né? Então, começaram a vir problemas de saúde sérios. Eu tinha infecção urinária de repetição, mas, assim, uma coisa, você sabe, né, Pá? Surreal de vezes. Tipo, não era uma coisa, era uma coisa que não acabava. Não acabava, era sempre inteiro. que eu tive pielonefrite algumas vezes. E é super grave. Super grave no rim. E nesse meio tempo, eu tive um nódulo renal e tive que tirar o rim esquerdo, que não tem a ver com as pielonefrites ou com as infecções urinárias, não. Foi uma doença adquirida. E tem tudo a ver com alimentação. Isso, porque eu fiz o teste genético até do câncer e eu não tinha
não tenho nenhuma predisposição genética. Sim. Você passou por 3 cirurgias, né, Isa? Isso, Acabou. passei por 3 cirurgias, tirei um pedaço do rim, outro pedaço. Você teve também alguma... tive pedra na vesícula. vesícula, eu lembro que tem tudo a Tudo a ver ver com a alimentação. também, Porque a isso. alimentação da Isabelle era muito à base de carboidrato. Ah, sim. Isso, era pão, né? Ela comia de manhã, gente. Eu ficava horrorizada. Eram de 4 a 5 pães. Eu comia muito pão, né, pá? Muito, Muito. muito. Quando ela morava aqui em São Paulo, era desesperador. Comia muito pão, muito biscoito, bolacha recheada. Paladar infantil Muito. depois, né? Ficou Comia bem muito. Comia bastante essas coisas, né, pá? Pizza, industrializado, lanche. né? E a Isa, ela teve uma virada de chave. Eu falo da Isa, eu tenho propriedade talvez para falar, porque eu avaliei isso. Porque foi muito engraçado, quando ela sempre foi muito preocupada com a parte de esporte, de atividade física, porque a Isabelle, ela sempre fez. Lá em casa, todo mundo sempre foi muito ativo. Então, ela sempre fez atividade e tudo mais. Só que eu percebi que houve uma virada de chave muito grande no beach tênis com ela. Parece uma O coisa, beach né? tênis, O beach tênis. Porque eu acredito que foi uma forma dela te encontrar. E foi até um incentivo, um estímulo pós um problema grave que ela teve de Isso. saúde. E foi na época, o beach tênis chegou em Marília, na época da pandemia. Uhum. E foi logo que abriram as coisas, começaram a reabrir, teve o beach tênis. E foi um lugar que a gente socializou muito, porque imagina, tava todo mundo trancado, todo mundo perdido, e foi um lugar que todo mundo se encontrou muito. E a gente tem uma turma muito legal de beach tênis, e foi onde a gente se encontrou e começou até o esporte. Eu hoje treino bastante, treino beach tênis. Até joga em campeonato e tudo mais. Gente, é uma beach tenista, assim, da federação, quase federada. Praticamente, né? Praticamente. Mas, então eu vi a necessidade, e eu jogando beach tênis, eu ainda não comia certo, né? Eu tinha campeonato, eu jogava o campeonato, foi assim, o máximo foi depois que eu já tinha tirado o rim, tudo, já tinha tirado a vesícula, e eu fui no campeonato, joguei 4 dias no campeonato, acho que foi 3 dias, né? 3 dias seguidos, sexta, sábado, domingo, e eu tive, logo depois, na quinta-feira eu estava internada, com uma pielonefrite super séria, eu fiquei 1 semana internada. Foi desesperador. Foi muito sério, então eu falei, não, calma, não tá certo isso. E foi quando eu encontrei a Ká. Reencontrei, e fui conversar com ela e ela falou, vai lá. E eu falei, lá vou eu pra, sei lá, 20ª nutricionista. Mas eu vou, né? Porque eu por ter essa restrição alimentar, eu já procurei muita nutricionista ao longo da minha vida. E eu acho que, claro, ótimas profissionais, tudo, mas eu acho que não via o problema de maneira assim, não, ela acolhedora. Isso, realmente ela não come. Por que ela não come? Não é uma frescura que ela não come, sabe assim? Então, o que eu vou fazer para tentar ajudar? Muitas vezes eu chegava e falava, não, mas uma moça assim como você tem que comer salada. Daí vinha o cardápio, comer, sabe assim, salada. Sim. Não, eu saía, quase rasgava o papel, ia embora e nunca mais voltava para minha vida normal. E quando eu procurei a Ká, eu fui lá e ela, de primeiro momento, ela falou, não vou fazer você comer nada que você não queira. Vamos por partes, calma, e vou te ouvir. Foi uma consulta que demorou muito, né, Ká? Acho que 2 horas. 2 horas. E ela conseguiu, daí, entrou nessa parte da abordagem da Ká com relação... Porque eu falo que teve também uma mudança na abordagem do atendimento profissional, do profissional da saúde. Eu até comentei isso com o Fá, que eu trago... Eu falo, gente, eu acho meus irmãos os melhores profissionais que tem, as melhores pessoas. É claro, eu não sou daquele jeito. Não vou trazer irmão. Claro que eu trago irmão. Meu irmão veio aqui e ele falou justamente, eu tava falando isso com ele.
Isabelle, que antigamente tinha essa coisa do médico, do profissional da área da saúde, muito acolhedora do toque, de Sim. tudo mais. A gente O passou por exame esse período. físico, né? Era isso. Toque. Olhava, tocava. No Aí exame... teve uma coisa, uma barreira, afastou. Ninguém Ninguém nem mais se olhava, tocava, não quase. se olhava, olhava o papel e atendia assim. E agora tá voltando essa parte do As acolhimento, pessoas porque precisam, né, Paola? precisam, porque depois da Tá. pandemia, a gente teve tanto afastamento, a gente precisa desse acolhimento e humanizar esse atendimento. Humanizar. E hoje, como que você fez essa abordagem com a Isa? Que milagre, eu quero saber o milagre, porque foi um milagre. feitiço. Na verdade, feitiço? assim, O que no você primeiro colocou? momento, quando eu atendi a Isa, né, a consulta normalmente demora 1h30, tá? Mas a Isa eu já vi que ia atrasar, falei, liga pra paciente, que eu vou atrasar um pouquinho. Eu respeitei e eu acolhi, né? Eu fiz uma anamnese super extensa. E quando ela foi contando a história dela, né? E quando ela falou, eu tive um câncer renal, eu estou tendo infecção urinária de repetição todo mês, estou ficando doente, cabelo caindo, unha frágil. Eu falei, gente, ela tá cheia. Eu usava aplique. Ela estava desnutrida. Não, diz a Cá que eu cheguei com 2 perninhas que parecia que eu tinha... O cavalo tinha fugido e ficado. As pernocas só. Ai, que Nesse primeiro momento, ela comigo, eu comecei a olhar pra ela e falei, gente, eu preciso ajudar essa moça. Eu preciso ajudar. Porque ela só tem um rim, né? Ela teve um câncer. E ela está tendo infecção urinária de repetição. Todo mês tomando antibiótico. Não é normal. Não é normal. Aí comecei a fazer o levantamento, colhi a história clínica dela, né? Da infância, tudo que você já perguntou. E a hora que ela terminou, eu falei assim, quando eu fui perguntar das aversões, eu falei, minha nossa, não acaba. Pensei, Lascou. falei, eu vou ter que quebrar a cabeça. O Vai que ser eu um vou dar pra essa desafio. moça comer? Mas tudo bem, eu não gosto de coisinha assim, muito básica. Quero emagrecer só. Falei, eu vou estudar e vou ajudar a Isa, né? E aí, nesse primeiro momento, a hora que eu terminei, né? Eu tenho algumas lâminas ilustrativas que eu mostro pra paciente. E eu faço a entender, ó, tá acontecendo isso, tem alteração na permeabilidade do intestino, você tá com as papilas gustativas alteradas porque você tem um paladar infantil, né? Muito infantil na Porque época. quando eu colhi a história dela, assim, Danoninho, era coca... tadinho. Pode falar. Coca. Zero todos os dias, né? Muito doce, muito Danoninho. carboidrato. Danoninho, Então, era um todinho. paladar infantil. Tipo leite condensado. Então, eu fiz, né, a anamnese, escolhi a história dela, depois de eu... Detalhe. Ela falou as aversões e levou uma lista desse tamanho. Eu nunca vou comer isso. Acho que tinha uns 15 itens, né, Isa? Isso eu posso tentar. Eu tenho certeza que o primeiro era banana. Era banana, né? Aí eu falei assim, ó, fica tranquila. Quando eu terminei a consulta, eu mostrei, eu conversei com ela, eu expliquei o que estava acontecendo, né? Do que eu suspeitava por essa infecção de repetição. E falei assim, ó, fica tranquila, eu vou te ajudar. E o que eu não vou fazer é obrigar você a comer o que você não gosta, tá? Isso, pra mim, foi muito importante ouvir isso, né? Porque você nunca tinha ouvido. Porque assim, diretamente, eu ouvi assim, não, você vai conseguir comer. Fica tranquila, era o que eu ouvia, né? Não, Tenta. Isso, isso vai que as pessoas tentando. E eu falava... É o primeiro planejamento sem gaveta. Isso. Você taca na gaveta e nunca mais pega. E quando eu ouvi isso, que a Cá falou, ó, eu não vou te obrigar a comer nada. Eu falei... Eu saí respirada, sabe? Assim, Nossa, que alívio. Falei, aliviada Encontrei a pessoa mesmo. que vai me ajudar. Encontrei a pessoa que vai Me entender. E eu acho que nessa hora, já meio que desbloqueou um pouco assim. Talvez eu possa tentar, porque eu não vou... Se eu tentar e não conseguir, ou se eu achar que eu vou tentar e nem tentar, eu não vou frustrar tanto. Sim. Você entendeu? Eu não vou nem me frustrar, nem frustrar a Karina, porque não vai... Porque assim, ela não tá me Ela não tá esperando isso. nada de ela mim não tá também. esperando isso. Ela tá esperando que eu, dentre as coisas que eu como, porque eu comia... Vamos lá, o que eu comia que nascia da terra, porque isso é importante. Que nascia da terra. Eu comia arroz, feijão, batata, mandioca e mandioquinha, né? Era isso que eu comia que nascia da terra.
carne, essas coisas, eu comia tudo. bem, né? Tudo. Proteína eu como qualquer proteína. Gente, Mas que nascia da terra, eu não comia só isso. Então, assim, eu falei... Então, a Karina falou, não, tá bom, Tá essas tudo coisas bem. que você come. Não, tipo, tá ótimo. Não, tá tudo bem. Eu falei, meu nossa senhora. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só pra... Não sei o que eu vou fazer. Aqui, Paula, assim, quando ela terminou e vocês falaram, ó, ela faz muito esporte e come carne, né? Assim, e ela não tinha músculo, Nenhum. tá? É. Ela comia bastante proteína. E agora é outro corpo, gente. É, Absurdo. então assim, não é só assim, a gente tem que fazer todo o cálculo, não é só uma restrição. Primeiro eu trabalhei um pouco com a cabeça dela. Eu falei, a primeira coisa, porque ela falou pra mim, tem outra coisinha. Eu falei, nossa, mas... eu tomo água assim, ó. Eu falei... Eu tinha uma... Não sei se a Paula lembra. Aí eu falei... Mas eu engolia água como se fosse... Eram uns goles grandões, assim. Eu falei, Eu falava, eu não sei beber água de pouquinho. Eu dou uns golão, eu não sei. Eu falei, engasgo, tá será que essa moça tem uma disfagia? Eu vou encaminhar ela pra fono. Aí já peguei o telefone, peguei uma fono top. Falei, ó, tô te encaminhando uma paciente, cuida dela com carinho. Ela tem aversões, restrições severas. E ela tem, assim, ela até com textura das frutas, muito né? era textura, assim. E aí Textura, aspecto, né? Isso. Fruta, cada uma de um O barulho. jeito. mas é mais assim, eu fui vendo. Textura. E durante a consulta, Paola, assim, ó, eu tento fazer com os pacientes uma conexão, sabe? Porque eu não gosto de ser automática, tá? Por isso que eu demoro um pouco na consulta, né? Então, Não, eu paro, eu descanso minha caneta e eu escuto o paciente. Sim. Né? Eu escuto as queixas, realmente. E durante a consulta eu vou lá já trabalhando. A hora que terminou, falei, poxa, eu tenho um desafio, um quebra-cabeça para eu montar, tá? E a nutrição é fantástica, né? Sim. Depois que eu terminei, eu sentei e estudei o caso da Isa. Eu falei, o que tá acontecendo com ela? Essa infecção urinária vem de onde? Esse cabelo fraco, essas unhas fracas. A unha dela, a gente fala unha papel, cabelo muito fino, quebradiços, cabelo, dores né? articulares. Então, assim, ela tava toda inflamada, num peso normal, mal nutrida e não tinha músculo e tinha tido feito uma cirurgia, né, de Grave, rins. né? Aí Tirar um eu rim, pensei não é? só assim, eu preciso cuidar dessa moça, cuidar desse rim Tadinha. dela precioso. Tô brincando. Foi mais ou menos assim. Tadinha, tá Porque toda a acabada, gente lascada. tão legal. Que moça boazinha. Eu falei, meu nossa. Então, assim, depois que eu fiz uma conexão, entendi um pouco, falei pra ela procurar a fono, guardei a lista dela com carinho, né? Junto com a anamnese. Eu peguei o telefone dela, assim, porque normalmente eu não mando mensagem pra paciente, no primeiro momento. E eu falei assim, quando eu começar a montar a dieta dela, eu vou conversar com ela, pra ver o que daria. E aí, durante a consulta, né, antes de finalizar, eu falei assim, ó, Isa, o que daria? O que você acha que você come saudável? Ela falou, ó, eu tomo chá. Eu falei, fui perguntando, você toma chá? Melhorou. Tomo. Deu um passo. Você come castanha? Eu como. Mas no momento ela não estava comendo. Fui levantando. Olha, e semente? Não, pode ser. A batata doce, arroz. Então, assim, eu fui tentando... Batata doce eu lembro que eu nunca tinha comido, né? E daí eu falei, batata eu como. Talvez batata doce eu possa provar, porque é uma batata. Você que incluiu a batata doce ou a Cá não, trouxe? Eu. eu Não, tinha era medo. arroz, feijão. batata. Não, eu normal. digo, mas você sugeriu ou a Cá sugeriu? Acho que a gente foi Foi trocando. junto, Eu peguei a assim, lista talvez dela. Batata doce. Deixei o proibido bem no canto, Porque eu nem né? sabia muito também, como eu nem sabia as variedades das coisas. Ah, não sabia o que era brócolis ou couve-flor, eu acho, a carinha. Eu falei, brócolis é a árvore verdinha que tem as propagandas, né? Então. E aí, a gente foi conversando, só que assim, eu respeitei ela realmente. Eu peguei a listinha que ela me deu, nunca vou comer, e deixei bem guardadinho. E nesse meio tempo, eu montei o plano alimentar da Isa. Entreguei depois de uma semana, fiz todos os cálculos, eu distribuí melhor as refeições, tirei esse monte de carboidrato concentrado. Porque além de tudo isso, ela tinha muito sono depois do almoço. Sim. Ela misturava muito tipo Ela de dormia à carboidrato. tarde. Isso, então batata ela com tinha o arroz, quê? né? Muita batata, muito arroz. Então ela tinha provavelmente um pico grande de insulina, depois ela ficava sonolenta. Então eu comecei, assim, eu tirei o que era muito ruim, eu falei, vamos fazer troca? Quantos anos você toma Coca-Cola, Isa? Era? Nossa,
Ninguém. Ah, desde que eu sou menina, eu tomo. Desde sempre. Na época do Mirk. Na época do Mirk, do ICQ. Mirk, Marília, canal Marília, Mas ela falou ICQ, assim, ela ficava com 2 litrão de ela coca do falou lado. assim, é Coca Zero. Eu falei, ai. Então, zero nada. Na consulta a gente fez algumas já negociações, aí montei o cardápio, troquei algumas ideias com ela e fui tentando inserir no cardápio algumas coisas bem discretas. Primeiro eu melhorei, tirei o que era muito ruim. Eu vou lembrando, né, gente? Desculpa. Ela tinha medo de engordar. Sim. Ela comia tanta porcaria, mas talvez pouco pulava o jantar, na janta comia pão. Tipo, é porque as pessoas acham que não comer vai emagrecer. O urso também não come. A baleia come pouco. Não, é verdade. A baleia só come aqueles peixinhos e crustáceos e planta. Então, E tem gordura subcutânea nossa, rodo. bastante, né? É. E aí eu fiz... aí eu pedi vários exames pra ela, sabe, Paula? Quando eu fui calculando o plano alimentar, alguns exames de vitaminas, minerais para ver as carências. E pedi um exame que chama calorimetria indireta. Ai, que maravilhoso. É, para ver a taxa de metabolismo Metabólica, basal. Uhum. E eu fiz o recordatório, né? Então, os cálculos, eu falei, poxa, a Isa não tem um metabolismo ruim, ela pode comer muito mais. Né? Ela tava em déficit calórico. Ela, apesar dela comer uma qualidade muito ruim, porcaria, mas talvez não era muito. Pulava as refeições, a última refeição talvez era o café da tarde. Né? Então, o que eu fiz? Eu vou fazer uma taxa, ver a taxa metabólica, vou calcular em cima da taxa que ela tá comendo bem menos e ela não vai engordar. Primeira coisa, tem que ter a confiança dela, né? Sim. Aí eu melhorei a qualidade um pouquinho, aí eu fiz assim, eu coloquei uma colherzinha o dedinho da unha de uma semente de chia, uma castanhinha. É, coisa que eu nunca tinha comido, por exemplo, chia. Mas bem pouquinho, não Não. comecei com aveia já, sabe? E ela tinha um pé de amora, eu falei, olha, eu tenho um pé de amora, eu posso tentar. Eu falei, Fez amor em casa. eu falei, Jabuticaba. congela. E aí eu montei o cardápio, eu fiz os exames, Eu tinha um pé de amora né? que eu só cuidava e nunca tinha comido na vida. Eu sei, que só manchava o chão. E aí, quando eu fiz o cardápio, eu sentei pra estudar um pouco o caso dela e fui fazendo os links, que a nutrição, ela tá tudo interligado, é uma teia, né? Mente, intestino, e a gente sabe, assim, o que eu fui pensando? Poxa, a mucosa da língua é a mesma, né, que vai até do trato digestório até o intestino. Eu preciso trabalhar com toda essa mucosa desde o processo digestivo da boca, a hora que chega no estômago, que ela também tinha refluxo e distensão, tá? Eu comecei a pensar. Então, eu comecei a trabalhar com enzimas digestivas, tá? Ela tomava antes das refeições para melhorar já a distensão. Aí, comecei a trabalhar com alguns aminoácidos que agem diretamente no intestino. Não dei de cara a lactobacilos, tá? Eu fui bem estratégica, tá? E aí, eu comecei a... Eu dei algo pro cabelo dela que tava muito fraco, né? Porque, assim, o que as pessoas normalmente costumam fazer? Talvez elas não mexam tanto na alimentação e elas dão uma suplementação muito grande. E aí, o paciente não vai absorver nada. Sim. Por quê? Porque a flora tá toda desequilibrada, o pH. Então, eu tinha que melhorar todo aquele pH, desde a mastigação, água, hidratação. E aí, fui modulando tudo. E ela vem dessas melhorias que, tipo, cabelo. Sim, ela tipo, isso vai motivando. Poxa, essa mudança pequenininha já deu resultado. Minha unha começou a mudar. Foi a primeira coisa. Ó, minha unha tá mudando. Aí você fala, poxa, tá dando certo. O refluxo melhorou. Aí eu dei, tipo, enzimas digestivas, dei glutamina, eu dei cúrcuma porque ela tinha dores nas articulações. Aí eu dei uns chás que iria melhorar com o refluxo. Aí eu suplementei, ela retirou a dieta dela, o plano alimentar. E a gente tirou açúcar, né? E eu tirei alguns alimentos. Coisas. E aí eu falei, açúcar, poxa, o intestino, eu falei, poxa, essa infecção de repetição urinária, vamos melhorar todo esse intestino, translocação de bactéria, melhorar a permeabilidade, depois eu indico os lactobacilos, né? Então, tirei alguns alimentos alergênicos. Que a gente trabalha, eu não sou muito restritiva, assim, porque para mim o glúten virou um modismo. Sim. Todo mundo tira, todo mundo... Não é assim, depende do tipo de doença, depende se tem uma hipersensibilidade, no caso dela... né? No caso dela, estava se tornando um alimento inflamatório. Porque, na verdade, era um consumo excessivo. E no caso dela, ela estava Já tendo era. infecção de repetição. Sim.
infecção do rim, que era o único rim precioso que ela tinha. É que eu falo que, gente, isso que a Ká falou é importante, porque às vezes a gente tem mania de tirar tudo, e isso é um problema pra vocês que são Não, ficou profissionais. modismo. Porque a pessoa chega lá e chega e fala assim, cara, eu já cheguei aqui, eu já não consumo glúten, Eu lactose, tirei sou carboidrato. vegetariano, faço low carb, você fala assim, meu, o que eu vou fazer? Não, Você eu tem que recoloco reintroduzir, tudo. você vai Eu recoloco reintroduzir. tudo, né? Então, são casos específicos e eu sou muito a favor desse Com pensamento também. Porque assim, Paola, eu vejo que hoje tem muito modismo no Instagram, todo mundo quer ser nutri, todo mundo quer ser personal, né? Uhum. Você como um profissional, né, bem reconhecida, poxa, quanto tempo que você estudou? Sim. Quanto tempo você ficou lá? Quantas pós você Mas fez? eu acho, Ká, que mais importante que tudo isso não é quem fala, porque quem fala sempre vai ter, é quem segue. Então, eu acho que a responsabilidade, ela parte que uma pessoa que vai passar uma informação dessa, ela já é irresponsável por si só. Agora, eu como uma pessoa que tô vendo o Instagram de outra pessoa, tenho que ter uma responsabilidade sobre a minha certeza. vida muito grande na hora de fazer essa escolha. Então, eu falo que sempre a atenção tem que vir do seguidor. Sim. Porque o profissional, a pessoa, profissional não, né? A pessoa, o calhorda sempre vai ter. O espertalhão, né? Isso. E aí, E aí você fez esse processo de isso, aí eu retirei no entendimento. caso. Isso, né? Eu não- tirei os alimentos inflamatórios, falei, ó, eu tô por aqui, né? Eu já tinha passado meu contato. O que você precisar de mim, Me chama. Porque, por exemplo, e foi ótimo, na verdade, porque eu tinha, como minha dieta era a base de refrigerante e leite condensado, eu tinha um paladar revirado. Imagina, se eu nunca tinha provado uma uva, né? Mas, por exemplo, o doce de uma uva, que hoje eu sinto, ou de uma maçã, que hoje eu sinto, não existia Não esse existia o doce. sabor. Não existia, porque para mim, o doce era aquela explosão de doce, aquilo que descia ardia. ardido, né? Então, eu não conseguia. Então, eu tive meio que zerar o meu paladar. Você educou o seu paladar. Isso, eu eduquei meu paladar. Não reeduquei, né? Porque não eu existe. fui educada. É. Mas eu Uma eduquei meu introdução paladar. alimentar Eu mesmo. tive que zerar tudo. Como se fosse um bebê e fizesse uma e falar. introdução. E daí a Ká começou, olha, da lista que você tá a Você fim falou de no- provar. Não, na outra. Da outra. Ah, não, a proibida, eu Você nunca nunca- vou, Você eu tem a guardei. lista proibida, não? Tem aqui, né? Depois quero ver a lista proibida, porque essa lista E tem da que estar na lista- matéria. Né? Ixi. E da lista Que você que poderia, eu poderia, por exemplo, tinha brócoli, né? Maçã, brócoli, uva. uva, E é engraçado, né? Amora. Você falando de textura, são as que fazem crack. Crocante. Sim. isso. Brócoli, crack, Sim. o E crocante. daí até a Cami passou algumas receitas que melhoravam, porque eu não queria comer aquele brócoli, eu não gosto de comida gelada. Ah, tem isso também. Tem isso também. Então eu não poderia comer. Então ela passou uma receita de brócoli no forno e ele fica até mais crocante. Então ela percebeu isso, ela falou: "Não, come assim". A maçã, a primeira vez que eu comi, você também me passou um jeito, fez de um jeito. Eu falei, pega a mais docinha, né? E, porque assim, o que eu percebi? Que tinha a ver também com consistência. Com a textura. Banana, tudo que é muito mole, entendeu? Que é meio papinha. Isso. Que faz aquele... Que faz Ou que faz um creque, o da cebola, eu não conseguia pensar. Eu via um prato que tivesse um arroz branco, tivesse um pedacinho de cebola, eu falava, eu nem vou comer, porque se vocês fizerem o creque da cebola na minha boca, eu vou passar mal. Não tinha essa possibilidade. Ontem mesmo eu comi um quibe cheio de cebola. Cheio. E tudo bem. E tudo bem? Não, nem tira, né, Isa? Não. Mas era o sabor ou era a parte psicológica? Eu acho que era tudo. Tinha Eu acho que era um trauma de infância. algum trauma. Algo que aconteceu que a gente... Não que travou sei. ela, porque até então ela comia, né? Tem vários relatos, assim, mesmo de adolescentes. Eu encontrei um adolescente, a professora me enfiou arroz na escola, eu vomito, nunca mais. Hoje ele tem 15 anos, a pessoa não come. Então,
Tem pessoas que têm alguns Que traumas. não acontece isso com chocolate, né? Podia ser. Mas isso que a Isa falou também, eu não consumo açúcar desde 2017. Nunca mais consumi. Tá. E refrigerante desde os 11 anos. Tá. Eu parei, A assim, Pá da foi minha a cabeça. primeira, Foi a assim, que primeira era pioneira da história. do da história, refrigerante, porque não existia. Não Eu existia tenho isso. 38, 11 anos. Quanto tempo tem, gente? Nossa. Tipo, Era 200. muito tempo. E ninguém pensava que refrigerante fazia mal. Ninguém. E daí, Danoninho na época fazia bem. Danoninho, todinho, Nossa. vamos tomar todinho, Lanchinho galera da da Isa. escola, né, Lancheira Paola? da escola, vai. Mas só que esse relato da Isa é muito importante, porque foi a primeira coisa que eu notei. Eu lembro que eu tava na casa dela, quando eu tava fazendo o 30 dias sem açúcar. E eu comecei a sentir o gosto das coisas. Impressionante. Tanto que um dia você foi até Verdade. comer uma bisnaguinha, eu não sei o Eu que não era. consegui, eu larguei Ela não bisnaguinha. conseguiu, porque ela falou, tem açúcar nisso? Eu falei, não, é Tem. salgado. Ela, não É doce. salgado, é doce. Então, tipo, o que tinha açúcar, eu já comecei, pelo meu paladar, perceber quando eu fiz a retirada. certeza. Então, exemplo, às vezes eu ia num restaurante, o cara fazia um prato, eu falava, nossa, isso tá doce. Aí a outra pessoa que tava comigo falava assim, não, tá, é salgado, tá doce sim. Chamava o quando garçom, ia- não tem açúcar aqui? Tem açúcar aqui. Tá bem? Então, foi uma coisa que eu comecei a sentir o gosto das coisas. O tomate tinha gosto. Sim. O alface tinha gosto. Café sem açúcar, né? Você Tinha- consegue- Consegue. A fruta tinha mais sabor. Eu aprendi a ter É que a estratégias. gente começou a comer, a gente cresceu numa época, hoje as pessoas são mais preocupadas com isso, mas na nossa época, nascia e já dava Leite condensado. leite condensado, papai principalmente, né? Gente, Amava essas porque coisas. assim, ó, a gente tá falando de uma Amava. época, da época de 80, né? É, É mais ou menos 70, 80, que é a nossa época. Não era uma cultura, era um entendimento sobre saúde muito superficial. com certeza. No sentido de praticar exercício físico. Tinha que praticar, mas o que fazer? Ah, Academia não. era coisa de marombado, não era Sim. coisa de pessoa que precisava cuidar da saúde, É. não era coisa de senhor, nem coisa de obeso. é. Era só, quem quer ficar marombado? Cuidar da saúde de fato eram coisas muito rasas. Sim. É. Então, as pessoas não tinham esse entendimento. Elas tentavam fazer de forma que eu estou acertando, não era com o objetivo de errar. Ah, não. Ah, não. Então, mesmo a Coca-Cola, o refrigerante, na época era uma felicidade É, tomar Coca-Cola era não na era coisa tão de final de acessível pra todo semana, mundo, né? Nossa, É. era uma felicidade. No McDonald's, poxa, vamos no McDonald's, era um Vamos passeio. comer isso. Entende? Hoje em dia, não. Acredito que as crianças têm muita gente, tanto que nosso índice de obesidade aumentou muito, Altíssimo, né, Paula? altíssimo. Só que as crianças e as famílias, a nossa geração, já conscientiza os filhos. É, Então, acredito que vem uma geração melhor. Você vê, por exemplo, na minha casa, minhas filhas não tomam refrigerante. Não porque a Isabelle cortou, e Não, sim porque é eu uma escolha tomava, delas. por sinal, né? Sentava e toma Sim, junto, tomava. galera. Mas elas não tomavam. Engraçado Então- isso, e é uma escolha delas. Isso. Então, eu fiz né? Daí, eu zerei meu paladar. Eu tenho essa consciência de que eu zerei meu paladar. A casa era o meu paladar, né? Foi uma... E daí, a introdução dos alimentos foi bem devagar. Foi até... E era uma coisa assim que eu falo... Às vezes eu posto, né? No meu Instagram, que eu quase não posto nada. Mas isso, às vezes, eu posto. E posto... Esses dias eu postei, né? Comendo o primeiro da lista, que foi banana. E eu coloquei superação. E teve gente que mandou até rindo. Mas eu falo... E eu até aceito a risada um pouco. Porque as pessoas não sabem que isso realmente é uma superação. Claro que é. As pessoas que comem tudo e não têm essa restrição... Não conseguem entender o quanto na minha vida... minha saúde não era ok. Minha vida social também era muito restrita. Então, Enquanto isso te bloqueava.
Isso me Ah. bloqueava total, era um bloqueio, né? Porque eu imagino esse negócio que ela diz, de ir até um restaurante, ir até a casa de um amigo Nossa. e pensar o que ia que ter. vai ter. É um Porque sofrimento. é um sofrimento. É. E eu falo, mas essa capacidade de julgamento é porque o lugar do outro, desse sentimento que você tem, às vezes é com uma outra coisa. É. Que pra ele pega. Isso. Quando a gente faz essa correlação, a correlação da Isa com a banana, para o outro, às vezes, é com um exercício, é com uma outra coisa. Então, as pessoas, elas têm que entender que essas questões de bloqueio, quando interferem na sua qualidade de vida, é muito... é um problemão. Tem que ser investigado, né, Paola? É. Assim, Mas só que daí, você fez essa estratégia de análise da Isa inteira, a introdução dos alimentos aos Foi poucos. devagar. E assim, ela me mandava assim, era uma vitória pra ela e pra mim também, Uhum. né? Porque ela me mandava as fotos. Consegui comer uma maçã! Aí eu falava, manda no grupo, Isa, manda no grupo dos irmãos, né? Aí Aí ela lá na mandava, gente, né? todo mundo comemorava junto. Aí ela falou assim, coloquei uva congelada, não foi tão difícil. Consegui, cara, comi não sei quantas. E aí mandava foto, falei, que legal, Isa, que legal. E aí quando ela voltou, né, depois de 30 dias que eu dei a dieta, eu dei uma suplementada, retirei os alimentos que eu achava necessário, que estavam sendo ruins pra ela. Eu falei, me fala, Isa, como que você tá? Ela falou, eu tô ótima. Sim, melhorou tudo. Melhoraram as dores, as infecções urinárias, daí depois de 30 dias eu já não tinha tido mais, né? Que eu tinha a cada 30, 40 dias eu tinha infecção urinária. Então melhorou, foi melhorando. trouxe a lista aqui, Paola. Olha que orgulho, Uma gente. lista. Isso dá um orgulho. Melhorou a musculatura. Tudo que eu fui grifando, né, assim, com a caneta marca-texto, é o que tava bem, assim, acentuado, as unhas, TPM muito forte, um sono após o almoço, né, e aí infecção urinária de repetição, sinusite, grave. refluxo, né. Gente, como a falta de vitamina Inchaço. mineral e todas essas coisas é uma desnutrição. Ela era uma paciente E uma num peso... inflamação. Ela era uma paciente num peso normal, porém ela tava cheia de carências, assim, às vezes no exame nem dá, porque o corpo, assim, o sangue pra gente, ele vai entrar em homeostase, meus exames, né? era isso, né? Então eu fazia exame, mas seus exames são normais? Plena, né? Tá tudo bem. Então, porque os meus exames realmente, ali naquele... No hemograma. tudo no parâmetro, né? No padrão. É que isso... Só que o padrão também... O padrão não serve. As pessoas olham a referência. A gente tem um olhar mais crítico. A gente não vê como só que tá dentro ali das referências. No mínimo, ou máximo, a gente tem que... tem os cálculos que a gente faz. A gente tem que ter um padrão pra estar bom mesmo, E tirando sabe? isso, Cá, quando a Isa, por exemplo, a Isa acertou na nutricionista dela, que é Sim. você, a Cá. Se você pega, você vai refazendo esses exames, às vezes uma pequena redução dentro do padrão, tá dentro do padrão. Só que teve uma redução dentro do padrão. Isso para ela já atingiu ela de alguma forma e você precisa voltar onde estava. Então as pessoas às vezes precisam ter essa análise crítica, né? De qual a consequência, qual a causa. Isso. Não só ficar tratando consequência, senão é sim. sintoma e ficar apagando incêndio, com né? certeza, porque, por exemplo, no caso dela, era com medicamento, certo? Tinha infecção Toda hora que eu urinária. tinha infecção urinária, eu tomava. Tratava? Tratava com o que? O antibiótico. O que o antibiótico faz? Com o quê? Com a flora do intestino. Com a permeabilidade, pH, as bactérias boas e ruins, e aí translocação, de novo infecção. Eu falei, meu Deus, Isa, quanto tempo você tá E tomando você tinha antibiótico? problema intestinal também, né? Tinha. Meu intestino sempre funcionou bem. Eram as meninas Mas, que tinham. né? mas eu tirei a vesícula, né? E aí Tinha começou a ter... distensão, daí mais, eu tinha né? distensão, daí eu comecei a ter vários... Eu tinha um monte de... É assim, é engraçado. Pequenos problemas. Que a gente não se dá conta. Porque quando eu começo a perguntar... engraçado, porque assim, até então, eu falo, mas não, gente. Tá tudo bem, Tá né? tudo certo, eu não tenho nada. Não tô engordando. Não tô engordando. Problemas isolados, assim, Isso. que não se... Ai, não, isso é normal, gente, isso é normal. Depois que eu mudei, né, faz o quê? Um ano? Um ano agora. Imagina, faz um ano que eu não tenho infecção urinária. Um ano que eu não tomo antibiótico. Um ano. Isso é, assim, raro e inédito. Um ano. Então, assim, que eu não tenho mais dores, que eu tinha muito. Inchaço, eu lembro, né, Isa? Da aliança. Você lembra que você me falava, Caio? Não entrava, tinha de aliança. Ai, Cá, você vai cuidar de mim. Eu vou, lógico, uma gata dessa, meu eu quero Deus. cuidar de mim. Então, Ainda assim, mais, hoje eu vejo o
entanto, que não era normal o que eu sentia. Não, eu achava que era o normal. Mas depois que eu mudei, Passou por esse passei por esse processo. processo, eu vi o quanto não era normal que eu tinha. Hoje eu tô no meu normal. Hoje eu durmo bem. Hoje eu não acordo à noite, porque eu acordava à noite provavelmente com refluxo, alguma coisa assim. Hoje eu durmo bem. Hoje eu Treina bem, treino O bem. seu Melhor. o cabelo é outro. O cabelo não cresce. uso mais aplique. Ela falava, meu cabelo é fino e não cresce. Gente, olha o cabelo da Isa. Tá lindo. Meu cabelo era um problemão, né? Nossa, E o músculo, gente, Isa? não, Vocês o músculo, ela tem Fala. músculo. Gente, ela tem Olha, look, olha, ó. Ela tem agora look. ela- Ai, que orgulho. Gente, vocês não têm noção. A pele dela que ela reclamava minha outra barriga pele. mudou, né? Porque ela falava, nossa, minha barriga tem esse negócio aqui. flácida, É É flácida. E ela ficava apertando, eu lembro. E aí tinha dificuldade, porque a flacidez também, né, Paula, tá envolvida com vários nutrientes, né? E aí, como a alimentação estava muito ruim, então, assim, tinha várias queixas. Então, depois que ela veio num segundo momento, a gente foi introduzindo aos poucos, eu fui respeitando. Cada vez que ela vinha, eu tentava introduzir um alimento. Cada vez. Vamos tentar? Coloca esse. põe, ó, eu vou te... até era prescrito, né? Ela pegava o Receituário. e falava, ó, qual a gente vai tentar, então? Escolhe da sua lista. da que... sua lista. Da lista que ela queria. A outra tava Isso. fechada. A outra até então tava fechada. E a outra foi engraçada, até a banana, porque eu fui Depois de quanto numa tempo? consulta. Uns 3, 4 meses? você tava Eu indo? fui numa consulta, eu tava já sem comer açúcar. E E você tava com muita vontade de doce. muita vontade de doce, óbvio, A banana é né? a melhor coisa. E daí a Cá virou e falou, oi, Isa, já que é sua consulta, hoje eu fiz um bolinho. Era tipo num cupcake. Bonitinho, né? E eu falava pra ela, gente, eu tenho horror a bolo de banana, tudo que é de banana e tal. E ela sabia que eu gostava de castanha, dessas coisas. E maçã eu tava comendo, né? Maçã. Mas maçã eu só bati. É. Pra ficar, eu não coloquei. Não colocou. Porque eu falei, mas É. colocar maçã, a consistência vai ficar mais mole É. no bolo. Talvez ela morda, não vai Daí aceitar. ela falou, eu fiz uns bolinhos aí Pra você. pra você. Aí, E eu comi um. Não, mas eu enfeitou. enfeitei, coloquei um lacinho. Colocou, chegou, falou, chegou. quer comer? Eu falei, eu tô com uma Tô fome. com uma fome, vou comer. Daí comi um. Ai, Nossa, que que delícia! Daí peguei outro e falei, nossa, tem um gosto diferente, que delícia. Comi outro. Virou a Não tem- Magali. Comi outro. Três. Comi três. Daí eu falei, nossa, eu gostei muito. Não tem açúcar, não. E não tinha glúten também, Passa a né? receita. Eu falei, ela falou, daí eu falei, me passa a receita que eu quero fazer. Ela falou, então, Isa, só que eu vou te falar uma coisa. Parabéns, eu Parabéns. falei. Parabéns, você acabou de comer banana. Eu falei, o quê? Eu até empurrei na hora. Ela falou, mas você acabou de comer. Você gostou? Você comeu 3. Caramba! Então, assim, foi o primeiro contato, né? Com alimento Com assustador. Meu alimento número 1 da lista, que era o assustador mesmo. E eu amei. E eu amei, assim, gostei realmente, né? Daí, eu falei, bom, e eu comecei a tomar uns shakes, né? Na época, ainda só com morango e amora congelada. É. E a maçã não. Não. Nem maçã, nem banana, porque... Maçã, você já tinha já provado. tinha E comido, uva, maçã, isso uva. sim. Daí eu falei, a Ká falou, bate banana no shake. Eu falei, não vou bater banana no shake, não, que eu não gosto de banana. Eu comi o bolinho, mas eu não gosto de banana. Daí a gente foi no beach tennis um dia, ela falou, eu trouxe shake pra você, um shake de chocolate, chocolate sem açúcar. Daí eu tomei e falei, gostoso, tá? Ela falou, tem banana congelada. Eu falei, gente, mas como assim? É isso! Meu Deus, eu comi banana 2 A vezes! banana é assim. Então, daí foi Porque destravando e foi de uma maneira assim, eu consegui comer o alimento, né? Por exemplo, a banana, que era uma A coisa... banana, você come a banana, a fruta? já? Não. ainda- Eu como assim, eu não como ela inteira, mas eu como ela cortada, né? Aí a primeira foi o bolinho, o segundo foi o shake e o terceiro... Foi ela cortada Com mel. com Isso, mel. canela, uva passa e Uva ela aquecida pra ela dar Isso uma... que eu ia te falar. Isso. Aquecer é maravilhoso. Daí eu Aquece. comi e amei também. Então, a banana é o próximo passo, porque a Ká entendeu que talvez eu tivesse a versão até do alimento em si, ele inteiro, né?
A figura. A figura, nossa, uma banana, eu vou ter que abrir aquela banana, eu vou ter que... Tem um Consistência. fiapinho ali, não tem um fiapinho na Tem banana? uma coisinha. um Eu negocinho. vou ter que cortar a banana, não vou comer. Então, a Cá entendeu que não, ó. A gente vai... Ela me deu primeiro num bolo e falou, olha, você viu? Você comeu. Que era uma textura diferente. Tava ali no meio. Tava Ah, lá no não. meio. Eu pus bastante castanha, pus passas que ela gosta, fiz uma massa Não era com... aquele bolo de banana que fica a banana A banana em cima? aparece. Não, Nem bati na aparecia. massa. Bateu. Coloquei Só que ficou canela. muito... Ficou bom. saboroso. Porque o bom da banana, pra quem tira açúcar, é que a banana é o que mais adoça. Ela adoça. Ela adoça Ainda mais tudo. quando ela tá mais É. madura, assim, né? Sim, sim. E daí o segundo no shake. Então, assim, foram jeitos de ir me introduzindo aquilo e mostrar, ó, é o primeiro da sua lista, que você não comia de jeito nenhum. tá E tudo agora bem. você tá tudo Tá comendo. aqui. Você Então, tá- assim, eu me vi... Daí eu até fui viajar com o Bruno, meu marido, nesse meio tempo. E nossas viagens eram um pequeno caos para ele, coitado, né? Porque ele queria comer as coisas diferentes Degustar. nas viagens, degustar tudo, e eu, não, eu quero comer lanche, quero comer pizza. Então, daí essa viagem última que a gente fez, Você se Eu- permitiu. eu comi caldo de abóbora, que eu nunca comi grão de bico, né? Aquela pasta de grão de bico. Comi um monte de coisa diferente, que até ele às vezes falava, ó, eu vou pedir, eu acho que você não vai comer. Eu falava, não, pede. E vinha aqueles pratos bonitos, tudo. E eu comia e tudo certo, tudo bem. Então, eu vi, foi uma pequena barreira que eu Quebrou. quebrei, que eu vi que eu podia me permitir provar novos sabores, melhorar a minha saúde, que é o principal, e ter prazer nisso, Sim. né? Sim. E socializar com tudo isso. Sim. Porque é isso que as pessoas não entendem de quem tem aversão. Porque acha que, não, é uma frescura, não come, porque não quer, que fresca. Coloca na Que- dieta, olha, né? Coloca vai aí, vou comer um colocar percebo. salada, Isso, coloca. e Como daí- assim? Vai na nutricionista e E não não vai come? comer salada, né? É. Então, daí virou uma coisa... Não tem Natural. a ver com isso e não tem a ver com uma frescura. Não. É um bloqueio. Gente, é um real. bloqueio. É quem tem aversão. É. Tem gente que tem Tem. aversão a muita coisa. Tem. E se você hoje parar pra pensar, como que você, como profissional, sabe que o paciente ele tá preparado para essa mudança? Porque, às vezes, é que ele já te procurou também, né? Mas Depende, porque muitas vezes, tem gente quando que não tá, o né? Paulo é assim, ó. Vamos falar um pouquinho do alimento. O alimento, ele tá relacionado com tudo hoje na sua vida. Então, você vai encontrar as pessoas na casa de alguém, é prazer, você tá muito ansioso, uma mulher na TPM vai lá e descompensa no doce, ou as pessoas se relacionam com prazeres imediatos. Então, assim, você, por exemplo, trabalhei hoje o dia inteiro, cheguei em casa às 9 horas. Eu hoje mereço uma pizza. Então, é um prazer imediato que depois vem uma baita de uma frustração. Uhum. Que você não conseguiu dar continuidade. Então, quando o paciente chega no consultório, e aí eu tento fazer uma leitura, uma conexão boa, né? Tem pessoas que estão preparadas, tem pessoas que não. Que Sim. estão extremamente ansiosas. Se não melhorar a ansiedade, não consegue colocar em prática. Então, talvez eu encaminho, assim, num primeiro momento, ó, eu gostaria... tento me aproximar, conhecer um pouco mais. E assim, vai precisar de uma terapia, tá? Pra melhorar essa A ansiedade. Isa não precisou de terapia. Você foi suficiente para essa mudança. A E a Isa não fono? fez. A fono, A fono, deu quando ela foi, testou, viu a textura. Tinha viu que eu não disfagia? tinha. A disfagia Não tinha nada de Não tinha dificuldade. Acho que era mais uma maneira, né? De você engolir. E eu melhorei né? agora. Igual Carlos viu? Gomes. Às vezes eu bebo, mas eu já aprendi a beber amanhã. então- Mas a verdade tinha que ir era mais um pouco, calma. era um pouco de ansiedade. Isso, E eu penso assim, as compulsões, né? A alimentação tá muito relacionado com a mente, de como a gente tá. Porque as pessoas, elas acabam descompensando, na maioria das vezes, sempre na alimentação. Sim, sempre. Sempre. E uma pessoa que é compulsiva e tem essa carga de compulsão, eu falo que a compulsão ou qualquer outro transtorno, a gente só transfere, né, para alguma coisa. E a alimentação é algo muito palpável. Tanto que uma pessoa que para de fumar, a primeira coisa que ela faz é engordar, porque ela Engorda. troca por alimento. Sim. Se você hoje pega
pra você falar com a pessoa que tá assistindo, que tem aversão, porque, de verdade, esse programa foi muito, muito legal isso, porque esse podcast, eu comentei com várias pessoas antes de fazer o podcast. E, gente, impressionante a quantidade de gente que tem aversão. Eu também acabei falando e muita gente que eu nem imaginava. É porque a sua aversão era fruta, verdura, Isso. todas as coisas boas. Mas tem gente, por exemplo, os meus filhos, a Isa sabe, eles só comem arroz, feijão, carne, arroz, feijão, salada eles comem muito bem. Fruta, Salada, fruta, come. tal. Só que eles não comem macarrão, o que é bom, tá? Que não é ruim. Assim, tipo, é claro, gente, pode comer macarrão, não tem problema. bem, final Mas de só que assim, eu semana, não né? preciso, eles não gostam, eu não vou ficar enfiando macarrão neles. E tipo, não tá é por tudo causa de bem. mim. Mas só que eles não experimentam. Eles não experimentam molho, eles não experimentam. Eles não querem molho, eles não gostam da textura. Eles não comem nada muito diferente. E não é frescura, não é falta do processo de introdução alimentar, não foi um Sim. problema. É alguma coisa que acontece em determinado momento de vida. Tem que trabalhar daí com outros profissionais, né? Com outros- A gente pode trabalhar com a TO, que é a terapeuta ocupacional, que vai trabalhar com as texturas, né? Com a fono, e aí com a psicóloga, talvez. Sim. Né? E aí ir fazendo os levantamentos, e aí ter muita paciência, fazer combinados. E para essa pessoa que tá assistindo a gente, quais dicas você como nutricionista, a pessoa ela quer iniciar esse processo de introdução, ela tem uma aversão, qual que é o primeiro passo tirando buscar uma nutricionista? O primeiro passo, porque assim, normalmente quem tem as aversões alimentares, elas também têm uma dieta igual da Isa, ruim. A qualidade é muito ruim, tá? A maioria das vezes. Então, é tirar esses alimentos que já são muito pesados, processados, do refrigerante normalmente, porque daí a gente vai tirando e a gente já vai começar a trabalhar com as papilas gustativas, né? Porque isso interfere no paladar infantil. Então, você tira o alimento, você vai falar, poxa, porque você fica meio que dependente do açúcar de comer as coisas ruins. Então, você começa a tirar esses alimentos que são muito ruins. O refrigerante, as frituras, fast foods. Primeiro, começa o básico, melhorar essa qualidade, né? Tá. E a gente vai buscando tentar, assim, a pessoa mesma, então, se ela não vai procurar um profissional, poxa, dá pra introduzir, será que uma granola? A gente pega, qual fruta? Ela tem várias aversões. Qual fruta que daria para ela consumir? Mas a gente passa a consumir todos os dias. Então, a gente já tirou esses alimentos que são muito processados, inflamatórios, né? Que irrita a mucosa do intestino, altera a permeabilidade. A gente começa a fazer parte dessa introdução o que a pessoa consegue comer. Então, você não vai colocar de cara o que ela não come. Sim. Não tem como. Não. O que daria? Poxa, talvez eu consiga comer um morango, ou eu consiga comer uma uva, então vou colocar todos os dias. Então a gente começa assim. Sim. Mas é complexo Muito legal. fazer sozinha, porque tem toda uma modulação que a gente faz de intestino. E tirando tudo isso, às vezes você acha que você tem uma aversão a um alimento, você vai ver, às vezes, é o grupo inteiro alimentar, que aí é vai igual o ficando caso muito dele. restritivo, Vai ficando... né? Caísa, você tem mais alguma coisa? Não, Ai, eu trombei depois que aqui a com uma gente coisa. melhorou, ela introduziu, eu falei, Isa, vamos ganhar massa? Ah, verdade! Aí eu falei assim, o precioso tá bem cuidado, né? Você não tem mais infecção urinária, a gente já melhorou tudo, eu introduzi os lactobacilos, tava bem redondinho. Eu falei, mas agora você vai comer certo, de verdade, assim, a gente vai distribuir melhor as proteínas, a gente vai fazer o pós-treino com carboidrato, foi quando ela começou a bater a banana com o shake que eu passei, e aí ela tinha, assim, jantar era cruel, era só pão, era só... Então, aí eu fui melhorando, e aí ela viu que hoje ela treina bem, aí ela queria fazer, toda hora beach tennis, eu falei, não é, o que você quer fazer? Sim, ela ficava, às vezes, eu brigava com ela, Você ela não me acha? ouvia. Musculação objetiva. Não é. Eles vão entrar em treinamentos o quê? Concorrência. Sim, Você quer ganhar massa? Calma, vamos trabalhar o que você tem, fala com a Paola. Não, e não vai ficar o dia inteiro treinando beach tênis. Às vezes ela começava a treinar, eu falava, Isabelle... Sem comer. Sem comer, 6 horas treinando beach tênis. Eu paro, pelo amor de Deus. Mas, e aí, a gente começou a fazer um trabalho, falou, cara... Tô ganhando mais. Minhas pernas estão crescendo. Tô ficando igual a irmãzinha. Os braços. Marinha. E a Isa é muito... Ela tem disciplina. Ela é Sim. aplicada. Porque tem que querer, né, Paula? Eu acho que assim, eu que passei por todo esse processo, acho que quem sofre, sabe? Porque a pessoa que tem restrição alimentar sofre com isso, né? Eu acho que a primeira coisa é pensar, eu consigo mudar. Dá pra mudar. Sim. Dá pra mudar. Dá pra... às vezes é uma coisinha, porque pra quem tem a restrição,
uma uva que come é uma vitória muito grande. Sim. Então, no meu caso, que eu não comia, que eu tinha, né, aversão às frutas todas. Então, assim, e daí persistir naquilo, porque também não adiantava eu comer uma uva, pronto, comi uma uva, tá. Não É dá missão muita cumprida, vontade, né? coisas, É. Então, a Karine deu muito, né, falou muito isso. Ó, você comeu, então agora você, não é que você Todos comeu os uma dias uva, você vai você come uva. Então, todos os dias você vai comer. Então, assim, só assim a gente vai mudando. É o hábito. Tem que persistir. Criando a É igual disciplina. a disciplina. persistir. Quem tem aversão, quem tem essa dificuldade, eu acho que tem que procurar um profissional que dê esse suporte, que graças a Deus eu encontrei cá, mas ir atrás e saber que é um passinho de cada cada Ter vez. paciência, não ter Paciência, né? ansiedade. É. Existe alguma, antes da gente fechar, que a conversa tá muito boa, que eu acho que tipo, vai ser um podcast muito bom pra todo mundo. Existe alguma, eu não sei se você tem casos assim, por exemplo, a Isa ela fez todo esse processo de construção. Há alguma possibilidade de ela voltar onde que ela estava? Se ela não der continuidade, por exemplo, cansei de ter mudado tudo isso. Eu vou voltar a ser quem eu era antes. Eu vou ter a versão de Posso novo. aí, ó, eu vou ultrapassar. Ainda bem que a Nutri Existe virou. isso! Ainda bem que a Nutri virou amiga. Pela minha, assim, no meu caso, eu acho que é impossível. Meu paladar mudou completamente. Acho difícil também, Eu, Paola. esses dias eu tava com vontade de leite, porque era uma coisa que eu comia todos os dias, leite condensado. E eu falei pra cá, cara, eu tô com vontade de leite condensado, só hoje eu vou comer. Eu comia, eu falei, gente, como eu comia isso? Eu falei, come, Mas até bom. Até bom come. comer. Come pra ver como é que É, não. Gente, como eu comia isso? Porque assim, é. É muito doce. é muito É doce, muito é um doce, gosto gente. meio esquisito. Então, eu mudei o meu paladar, eu mudei o meu sentir. Eu sinto o meu corpo diferente. Eu não Aprendeu a fazer leitura do corpo, Isso. sinais e sintomas. não Poxa. tenho dor, não tenho... Então, eu acho muito difícil voltar. Se conscientizou do processo. Isso. E assim, hoje, Paola, ela já come, entendeu? Um final de semana com a família, tudo bem, ela come. Quando ela viajou, ela às vezes sai final de semana, tudo bem, ela tem vida. Porque senão a pessoa vai ficando. Eu como as porcarias também. Mas não é todos os dias, Mas toda não é mais hora. todos os Ela dias. hoje se E alimenta também com uma pesa qualidade. de outra forma. E eu aprendi, sabe o que, Paola? Assim, ó, quando a gente quer alguma coisa na vida, em qualquer coisa que você vai fazer, foca na solução. Sim. Se ela se vitimizasse naquele, eu sei, né? Mas ela encarou. O que ela queria? Melhorar o que ela tava, esse rim, esse precioso, né? A Os qualidade sinais, de então, da vida. qualidade. Então, o que ela precisa fazer? Gente, é melhorar a qualidade, é comer melhor, é fazer esporte. Então, assim, não adianta ficar, sabe, Se enrolando. lamentando. Céus, e se vitimizar. Coitada de mim, cheguei. Tá, fiz dieta o dia inteiro. Coitado, trabalhei, vai comer pizza? Vai. Durante a semana não dá. O pessoal começa a beber. Quarta, quinta, sexta. Não dá. Você pode beber, mas não bebe todo dia, Gente, né? da vida é assim, foca na solução e equilibra. Não precisa ficar uma chatice. A Isa nunca mais comeu. Não é assim. Ela come os finais de semana. O Bruno me mandou uma foto. Ó o bolão que a Isa tá comendo. Eu falei, meu Deus. Às vezes ela come uma pizza, mas hoje a gente já melhorou tudo. Mas é uma coisa... Né? É uma coisa programada. Pontual, ela não come Isso, mais e todos programada. os dias. E sem peso também. E tá comi, tudo não bem é se ela peso. comeu também. Tá tudo bem, mas eu sei que pra minha vida, pro meu melhor... Não dá todos os dias, né, não dá. Isa? E também Não faz diferença. não faz mais, não é uma coisa que me pega mais. E como você me perguntou, né, assim, nesse caso que a gente tem um exemplo aqui, né, eu acredito difícil voltar aos velhos hábitos. Foi uma mudança de comportamento e uma mudança aqui, ó. Tudo Sim. vem daqui, ó. Sim. E aquela Isabelle de antes, é impossível Mudei. se enxergar. Eu falo assim, gente, às vezes, eu falei, Isa, não é possível. Não, Né, você assim, sabe o que eu quero, Isa? Eu quero que mande a listinha pra mim. Porque eu vou nossa, colocar na a lista- matéria a lista Tá. do que ela não ia Tá. comer de jeito nenhum. O e que a ela lista já come, né? do que ela já Ela, come. o que eu achei bem difícil que ela não ia, assim, couve, né?
Couve, o... Crispes, né? Crispes é gostoso. Mas aí como você coloca uma couve Mas eu vou te refogada? falar, cara, eu dou parabéns a você, porque eu não consegui fazer isso a vida inteira com ela, não consegui de jeito Mas nenhum. é santa de Não casa, adianta. né? Só que eu vou pra casa da Isabela e hoje pra mim é até desesperador então. que eu vou na despensa dela, tento achar algumas coisas e não acho mais. Mentira, tô brincando. Agora tem uma gavetinha pra meninas. Só que a gavetinha dispensa por dela tá totalmente cheirinho. diferente. As castanhas. E é muito ficam legal que ela secas. vem até, quando eu vou pra Marília, ela vem toda feliz me mostrar, tipo, pá, experimenta isso, olha, é muito gostoso. Ai, tá vendo? E ela não fazia isso. Então, hoje as O possibilidades. experimentar era muito Muito sofridas. sombrio pra mim. E, gente, foi muito legal. Ah. Cá, passa suas mídias sociais pra galera, pra te seguir. Gente, a Cá atende online, atende, né? Atendo online. Gente, eu tenho Instagram. Eu tenho Instagram. A gente, o pessoal de Marília também tem Não, Instagram. porque assim, eu fui hackeada. Eu tenho Instagram faz pouco tempo, tá? Então pode fazer Não, conta. Não, aqueles, Marília chegou tem em Instagram. e-mail, né? Menina, Paula, olha meu Instagram. Eu acho que é Nutricadade. Ai, gente, Paola, olha o meu Instagram. Porque eu Ô, mudei faz gente. pouco tempo. Eu tenho 2 de Nutri. Ó, vamos lá. Olha isso, gente. Gente, eu vou falar, é Nutri Esportiva K Haddad com 2 Ds. O Haddad é H-A-D-D-A-D. Isso. Nutri Esportiva K com K Haddad. Lá tem um contato, pode falar, eu respondo também. E eu fui hackeada, então esse Instagram é meio novo, o outro era meio parecido. Muito legal, tem várias matérias, várias dicas, várias coisas. Eu tô até olhando aqui, ó. Pra gente, pras pessoas que querem. Gente, super... Isa, você não vai passar sua mídia social, que Eu você nem não, gosta. porque eu sou low profile, minha mídia social é veio- fechada. Obrigada. E Obrigada, você que... Obrigada, Paola. de verdade. Muito Obrigada, Isa. obrigada. Eu sei que é muito sofrido pra Isa participar de alguma coisa visual, assim. Mas foi né? tão tranquilo, Foi muito né? tranquilo. Muito, a Paula Foi. deixa a gente muito à Então, vontade, pronto. né? Vocês gostaram? Super obrigada. Foi muito a gente bem. pode voltar com outras Tá, vocês vão voltar no da Luva em Dramínea agora. é da Luva Vou voltar. agora, né? Obrigada, Obrigada, gente. Paula. Obrigada a vocês por terem assistido. Até o próximo. Se você tiver alguma versão, procurem a Cá. A Isabelle também, ela pode ajudar vocês. Obrigada, até o próximo. Ai, gente, pra não esquecer, estamos agora no Spotify. Espero vocês lá. Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Tchau.